Escreveu Gilberto Freire que o latifundiário, no Nordeste, dominava quase sozinho. Era o verdadeiro dono, mandando mais que o bispo e as autoridades. Se isso acontecia por lá, por aqui as coisas não diferiam muito, como revelam fatos que eu próprio testemunhei num passado nem tão remoto, quando exercia advocacia lá em Campos Novos, minha terra natal. Lá chegando, recém-formado, no início dos anos 60, entreguei-me à luta pela afirmação profissional. Pouco depois comecei a ouvir histórias sobre um certo Tunico Carula, homem rico e violento, que havia comprado uma fazenda nas proximidades da cidade, onde se instalou com a mulher, a filharada e diversos peões, ou capangas, né? Dizia-se ser oriundo lá de São Joaquim, onde teria sido condenado por lesão corporal grave, sendo, portanto, um foragido da justiça. Nos primeiros tempos, se manteve quieto no seu canto, entregue às lides da fazenda, mas os problemas começaram quando o novo juiz da comarca, tão logo assumiu, tentou cumprir a precatória de prisão que havia recebido e, como era de seu dever, é claro. Enraivecido, Carula assumiu uma postura desafiadora que só poderia, mais cedo ou mais tarde, terminar em tragédia, como de fato realmente aconteceu. Aumentou o número de capangas, reforçou o armamento e tratou de conseguir espiões que o mantinham informado de tudo que ocorria no fórum. Cercado de peões, armados até aos dentes, era visto na cidade e na zona de Meretrício, situada nos arrabaldes, onde o Carula promovia grandes festas com muita música e bebidas por ele patrocinadas. Seu gosto pela zona seria fatal, viu? Tarde da noite, no silêncio da pequena cidade, percorria as ruas em carros de escapamento aberto, passando inclusive diante da residência do juiz em atitude de franca provocação. As autoridades policiais, instigadas pelo magistrado, faziam diligências que de nada resultavam. Olha, não sabiam de nada, não viam nada. Depois dessas inscrições, os boatos pululavam. Recados e ameaças, verdadeiros e falsos, chegavam aos ouvidos do magistrado, cada vez mais nervoso com a situação, até que, sentindo-se isolado, tomou a insólita decisão de abandonar a comarca. Creio que foi o único caso na crônica judiciária do estado de Santa Catarina que isso aconteceu. Com a mulher e os filhos, fugiu na calada da noite, escondendo-se na casa de parentes em cidade vizinha. O fato repercutiu, na medida em que isso acontecia numa cidade sem imprensa e abandonada pelos poderes públicos. Forçadas pelas circunstâncias, as autoridades estaduais tomaram providências, deslocando para lá uma força policial considerável. Tudo indica, porém, que se tratava de encenação, viu? Sem a sincera intenção de prender Carula e seus capangas. Transportada em caminhões abertos, com grande estado de ameaça, em plena luz do dia, a polícia chegou tarde. Quando sua casa da fazenda foi cercada, Carulo, família e capanga já se encontravam longe, escondidos nos matos fechados, rindo da inoperância policial e vencendo a nova batalha de uma guerrinha contra o judiciário. Não obstante, os soldados varejaram a casa vazia e perfuraram a bala todas as suas paredes, deixando-a como uma peneira, numa injustificável atitude de prepotência e recalque. Pessoas que acompanharam a diligência como vaquianas relataram depois atos de puro vandalismo praticados pelos policiais e cenas de covardia explícita quando algum deles se recusaram a entrar no mato e outros foram acometidos de tremedeiras e desinterias. O povo se divertiu a valer com a malfadada expedição e eu próprio pude ver a casa esburacada de projéteis de todos os calibres. Enquanto isso, na cidade onde se refugiou, o juiz acompanhava os acontecimentos, convicto de que fora vencido. Os advogados de Campos Novos, reunidos, decidiram enviar até ele um emissário, insistindo para que voltasse, restaurando sua autoridade abalada. Prometiam todo o apoio necessário, inclusive homens de confiança, para guardarem a residência e o prédio do fórum. Considerando que eu era o mais procurado pelo magistrado nos seus telefonemas para obter informações, fui o escolhido, para a missão. Viajei à cidade vizinha, distante uns 80 quilômetros, onde passei todo dia ao lado do juiz, tentando convencê-lo a retornar. O promotor e alguns advogados locais me ajudaram na tarefa, mas nossos argumentos foram inúteis. Ele se recusou terminantemente a reassumir e só me coube transmitir essa decisão aos colegas.
Tendo a notícia transpirado, Carula festejou a vitória, numa daquelas noites em grande festa no Meretrício, com a participação de capangas e até de pessoas da cidade. Tinha posto o juiz a correr e vencer a própria polícia. Eita, era o senhor daqueles campos, o touro do rodeio, como aliviava, sem que ninguém ousasse contrariar. Enquanto isso, o juiz foi removido a pedido para a comarca distante. O judiciário, em vez de se indignar e exigir providências, baixou a cabeça, como que reconhecendo o poderio de Carula e seu grupo. Admitia de forma implícita a existência de um feudo com governo próprio nas entranhas do Estado. O esquecimento recaiu sobre os fatos e o fazendeiro truculento retomou sua rotina de passeios noturnos pela cidade e ruidosas festas na zona de Meretrício. Depois da acéfala, por bastante tempo entregue às moscas, talvez porque ninguém a aceitasse, a velha comarca, uma das mais antigas de Santa Catarina, recebeu seu novo juiz. Conhecedor da situação, ele tratou de contemporizar e engavetou a precatória. Deixou Carula à vontade, livre, leve e solto, como qualquer cidadão de bem. Tomado de furor exibicionista e confiante na impunidade, o fazendeiro então promovia churrascadas em sua fazenda, com a presença de muitos convidados e até discursos, enaltecendo suas virtudes. Numa desses ágapes, por inacreditável que seja, estiveram presentes o promotor da comarca, o delegado de polícia e até o vigário da paróquia, sem contar outras figuras de menor porte. Foram inclusive fotografadas em torno da mesa em que era servida suculenta carne assada, confraternizando em público com um bandoleiro, numa incrível política de boa vizinhança à revelia da lei e da ética. O tempo passava e a justiça parecia ter desistido de punir Carula, como que se reconhecendo impotente diante do poderoso latifundiário. Nos bastidores, porém, de forma subreptícia, montava-se em segredo um esquema para substituir a ação legal e eliminar o inimigo intolerável. Cangaceiros de toda marca, de toda a região foram aliciados, condenados, retirados da cadeia e armas distribuídas a granel, constituindo-se o autêntico exército secreto, com chefes e fontes de recursos que jamais teriam conhecido, sabe? Obedecendo a um comando invisível, o grupo de facínoras passou a vigiar Carula dia e noite, sem descanso, até que surgisse a ocasião propícia. Olha, não tardou muito, hein? Informados de que Carula se encontrava na zona, numa de suas costumeiras festas, cercaram a casa pela madrugada e ali ficaram à espreita, de tocaia. No raiar do novo dia, tresnoitado e bêbado, o fazendeiro saiu em companhia de uma mulher e ambos embarcaram numa rural, estacionada no local. Segundo se soube depois, pretendiam ir até a outra casa, distante alguns quilômetros, em busca de cerveja, pois o estoque havia se esgotado na casa onde festejavam. Sentou-se o casal no banco dianteiro e Carula se preparava para acionar o veículo quando começou a saraivada de balas, vindo de todos os lados e atingindo em cheio. Mais rápida, ou talvez alertada antes, a mulher se jogou ao chão, sofrendo apenas um ferimento superficial. Olha, foram tiros de fuzil, mosquetão, Winchester e revólver de grosso calibre. Todos varavam o corpo de Carula em todos os sentidos. Morreu sem saber de que e sem dizer um A. Convidado que fui pelo médico legista, acompanhei um exame cadavérico no hospital da cidade. Somente da cintura para cima o corpo tinha 19 perfurações. Nem seria necessário dizer, como arremate, que um inquérito presidido pelo delegado especial deslocado para o caso não descobriu qualquer pista de quem fossem os autores do crime e quais teriam sido os motivos. A papelada não demorou a ser arquivada e repousa até hoje em alguma prateleira empoeirada. Olha, esse aí é um conto, né? Um conto do Enéas Atanásio, publicado em Crônicas Andarilhas, editora Minarete de 2005, O Touro do Rodeio. Essa história de personagens assim, truculentos e latifundiários, acho que existe em todos os lugares do Brasil. No Brasil, como bem disse Gilberto Freire, em sua obra Grandes Sertões,
A primeira leva de colonos para o Brasil eram aquelas pessoas que só queriam fazer a América, né, como disse, obter o dinheiro da melhor forma, do melhor jeito possível, mais rapidamente possível, e retornar para a terrinha, né, Portugal. Por isso são chamados de brasileiros, isso foi a época do pau-brasil. Então, em muitas áreas de colonização recente também, como Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e outras áreas, muitos desses aventureiros também se precipitaram, né, para fazer a vida. Aqui em Paraná temos dois casos bastante pitorescos. Um é o comendador, chamado Comendador Remo Massi, e o outro o Capitão Telmo Ribeiro. Verdade, capitão não era não, é mais sombra. O Remo Massi não era bem um comendador, era um imigrante italiano que chegou no Brasil e era paulista. Estava em São Paulo até 1950, mais ou menos. De lá veio para o Paraná, região de... Não veio diretamente para o Paranavaí, tá? Era... Jaguapitã, era assim, né? Jaguapitã. Eu encontrei um documento do jornal Correio da Manhã, de 26 de março de 53, uma entrevista com o Remo Massi. Eu sempre ouvi falar do Remo Massi isso, Remo Massi aquilo, e na verdade o homem era um empreendedor rural, claro, né, do agronegócio, né? Remo Massi era um italiano, um imigrante italiano que chegou ao Brasil e que um dia decidiu comprar terras. Saiu de São Paulo e foi para Jaguapitã. Lá comprou 300 alqueires, se não me engano. E aí plantou já café, 400 pés, 415 mil pés de café. Na fazenda Santa Maria, né? É isso aí. Depois ele soube aqui das terras do Paraná, que a Braviaco estava vendendo, e comprou aqui, né? Comprou a fazenda com 6 mil, São Sebastião, fazenda São Sebastião. Aqui ele tinha 2 milhões e 200 mil pés de café, e eram 6.700 alqueires. Isso aqui é Cristo Rei. Cristo Rei foi distrito para Paranavaí, hoje está abandonado lá. Mas você acredita, rapaz, que eu fiquei sabendo que Cristo Rei, ele criou dentro da fazenda São Sebastião, fundou uma cidade chamada Cristo Rei, com 6 mil lotes, né? Chácaras, pequenos sítios. Lá tinha um hospital, uma escola, e tudo construído pelo Remo Massi. Tá? Além da fazenda em Paranavaí, também tinha fazenda no Mato Grosso, em Jaguapitã, Campo Mourão, onde ele plantava arroz, algodão, feijão, etc. O homem era um empreendedor. E já estava planejando construir... ele construiu várias estradas, Terra Rica, Santo Antônio, para escoamento da produção. E que pretendia investir na área de aviação, né, aérea. Não sei por que cargas d'água, acredito que como ele era fazendeiro do café, e a maioria das fazendas era cafeeira, deve ter quebrado junto com aquele pessoal da grande geada que teve no Paraná, que queimou tudo, depois teve aquele incêndio e queimou bastante cafeeiro por aqui. Muita gente perdeu muita coisa. O certo é que a fazenda aqui, São Sebastião, não existe nem o Cristo Rei, né? Cristo Rei hoje está abandonado lá. Tem algumas partes do que era antigamente lá. O outro personagem, o Telmo Ribeiro, na verdade era um tenente, né, que saiu do Rio Grande do Sul, foi para Porto Muttim, no Mato Grosso, na Revolução Constitucionalista, lá, em 1932, né? E depois que acabou essa Revolução Constitucionalista, ele ficou por ali, na região, em Ponta Porã, que era a fronteira com o Paraguai. Depois acabou chegando em Paranavaí, já na década de 40 para 50. Né? Aqui ele veio porque ele fez amizade com Natel de Camargo, que era um engenheiro da Braviaco, que era a companhia que fazia colonização aqui, né? E abriu uma estrada chamada Estrada da Boiadeira, que ligava a Fazenda Brasileira, que era a futura Paranavaí, para o Mato Grosso, para desaguar o gado para aquele lado, né?
Então, Thelma Ribeiro aqui ficou por aqui trabalhando e tal. Com o tempo ele foi se transformando num dos heróis, né, de Paranavaí. Por um lado, ele era considerado uma figura heróica, por outro, um vilão. O certo é que no final, apesar de tudo, ele acabou sendo morto lá em Cornélio Procópio, quando foi cobrar uma conta lá. Você vê, o homem aqui era considerado um dos pistoleiros rápidos no gatilho, etc. Né? Matou gente, matou até um cara na delegacia lá dentro preso, e só andava armado, com um pistoleiro em volta, não sei o quê. E quando ele foi cobrar o devedor dele lá, quando ele meteu a mão no bolso, diz, isso não é história que eu conto, né? Meteu a mão no bolso para tirar a duplicata, queria cobrar, o cara achou que ele ia atirar, atirou primeiro, né? Aquela legítima defesa putativa. Enfim, há controvérsia sobre se ele era um herói ou um vilão. Bom, o homem teve dinheiro aqui também, tá? Teve fortuna em Paranavaí. Tinha propriedade, uma fazenda que era todo o Jardim São Jorge ali e outras mais. É isso aí, a crônica do Dias. Hoje uma crônica do Enéas Atanásio, mais uma vez, e um pouco de história de Paranavaí, né? E, por que não, de outros locais também, né? Eu lembro que um amigo me disse de um tal Padre Arno, meu amigo Andriola, né? Na cidade dele tinha um tal Padre Arno também, que era uma figura tipo o Capitão Telmo Ribeiro, misturado com Remo Massa. E eu acredito que deve ter outros por aí, por esse Brasil afora. Ok, esse foi o Crônica do Dias e a gente volta amanhã com mais uma crônica, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.